Obrigada pela iniciativa, pela parceria, e é um prazer estar aqui com todos vocês, falar um pouco da investigação clínica dos nódulos de tireoide, e aí uma introdução para falar sobre o TIRADS, que daí o Dr. Luiz Ronan vai falar para vocês. Então, o nódulo de tireoide hoje em dia parece uma epidemia, né? Porque se a gente fosse seguir apenas pela palpação, a prevalência é de só por volta de 5 a 7% das mulheres e 1% só dos homens. Mas, se você for olhar por ultrassom, esse trabalho, por exemplo, alemão, demonstra bem isso, que conforme aumenta a idade e conforme também o sexo, né, aqui por cima, as mulheres, aumenta a incidência ou a prevalência dos nódulos de tireoide. Tá? Então, se você for olhar aqui, as pessoas abaixo de 40 anos têm por volta de 40% delas têm nódulo na tireoide e as mais de 60 por volta de 70% delas. Né? Então, você consegue ver que isso também coincide com a quantidade de nódulos de tireoide encontrados em autópsias, certo? O que isso representa? Representa que o nódulo de tireoide é uma situação que acontece com a idade e, na maioria das vezes, não representa um problema para o indivíduo. Então, quando que esse nódulo vai ser um problema? Nosso medo maior realmente é de ser um câncer. Né? Nos Estados Unidos, esse último relatório demonstrou que é o 12º câncer mais comum, atingindo cerca de 3% de todos os novos cânceres. No entanto, ele não corresponde ao mesmo número de mortes. Então, é um câncer que tem uma mortalidade muito baixa, né, que está estável ao longo desses anos todos. Então, desde 1992 a 2017, aumentou a incidência por 100 mil pessoas. Então, foi de 6 para 14, 15 por 100 mil pessoas, porém sem impacto na mortalidade. Ele tem uma sobrevida muito boa em 5, 10, 20 anos, porque o tipo predominante é o câncer bem diferenciado. A idade que o câncer de tireoide acomete é mais os indivíduos jovens, e que a gente consegue ver que a média de idade ao diagnóstico é por volta dos 50 anos. No entanto, a mortalidade acontece num pico mais tardio, indivíduos acima dos 55 anos. E hoje não vai ser o assunto falar de câncer de tireoide, mas é por isso que o TNM, o estadiamento do TNM do câncer de tireoide mudou dos 45 para os 55 anos, com a diferença do maior risco de mortalidade. Mas, de qualquer forma, a mortalidade é muito baixa. Então, o que a gente tem que ver quando a gente avalia um paciente com nódulo de tireoide? Além de preocupar se ele é câncer, a primeira coisa que a gente vai ter que ver também seria os sinais e os sintomas desse tipo de nódulo. Em seguida, o que a gente vai avaliar? Como esse nódulo está dentro de uma glândula, a gente tem que ver a função, se está funcionando direito ou demais, e tem que ver também a imagem, que aí vem o papel do ultrassom, que é fundamental na avaliação dos nódulos de tireoide. E aí, juntando tudo isso, nós vamos decidir quem é o paciente que precisa progredir a investigação para que a gente solicite a punção aspirativa com agulha fina, a PAF, que também não vai ser de todos os nódulos que a gente vai ter que puncionar. Então, existem alguns dados de história exame físico que sugerem um maior risco de malignidade, se a gente pensar em malignidade. Sexo masculino, extremo de idade, como eu falei para vocês, que o risco de mortalidade é maior, acima dos 55 anos. Um fator fundamental é a história de exposição prévia à radiação ionizante ou radioterapia cervical, principalmente se isso aconteceu na infância, isso é muito importante, ou adolescência. E se a pessoa já teve câncer de um lado, fez só uma tireoidectomia parcial e sobrou outra metade da tireoide. Então, ela tem também um risco maior de desenvolver esse câncer. História familiar
de parente de primeiro grau, principalmente no caso do câncer medular de tireoide. O câncer papilífero não é tão, não ocorre tanto em incidência familiar. O carcinoma medular ocorre mais. Mas especialmente se tem 2 ou mais membros afetados na família, no caso do carcinoma diferenciado, papilífero e folicular. Síndromes hereditárias que cursam com câncer de tireoide, que seja o medular ou que seja o papilífero ou folicular, é raro, mas existem algumas síndromes genéticas que cursam com câncer de tireoide. O nódulo que cresce rápido ou que seja muito volumoso também tem um risco maior dele ser um câncer, tanto pela dificuldade da punção atingir fazer o diagnóstico do câncer antes da cirurgia, quanto pela suspeita clínica do crescimento. Com relação assim, aos sinais, né? O nódulo consistente, endurecido, aderido a planos profundos, como eu coloquei aqui nesse slide, no próximo slide, eu vou colocar para vocês, aderido a planos profundos, pouco móvel. Quando a pessoa deglute, a tireoide deve se mover. Quando ela não se move, está aderida, é mais suspeita para neoplasia maligna. Paralisia de corda vocal também, pelo acometimento possível do nervo laríngeo recorrente, que passa rente à tireoide, ou, claro, linfonodomegalia cervical, que é uma coisa muito importante e que a gente, além da queixa clínica, depende bastante do ultrassom. E também vou falar para vocês, mostrar uma figurinha de nódulos que foram incidentalmente detectados no PET com FDG, que captem o radiotraçador. Não apenas sejam detectados na tomografia, mas também que captem o FDG. Então, em resumo aqui para vocês, apesar da maioria dos nódulos de tireoide serem assintomáticos, totalmente assintomáticos, e aquela tabelinha que eu mostrei para vocês é do Consenso Brasileiro de Câncer e Nódulo de Tireoide, de 2013, tá? Então, aqui tem um resuminho daqueles sintomas e sinais. E outra coisa muito importante são os sintomas de hipo ou hipertireoidismo. O nódulo de tireoide pode ser uma manifestação do hipotireoidismo ou ele pode ser o causador de um hipertireoidismo, o famoso nódulo de Plummer, doença de Plummer, ou bócio multinodular tóxico. Então, é muito importante a gente perguntar para o paciente detectar os sintomas de hipo e hipertireoidismo. E com relação aos antecedentes, já comentei com vocês. Então, aqui, um resuminho, né? Indivíduos extremos de idade, crianças que sofreram radiação, tumor tiroidiano prévio, história familiar de doença tiroidiana, de câncer, principalmente câncer, as síndromes genéticas, os sintomas clínicos, né? E aqui é uma imagem de um paciente com nódulo hipercaptante no PET com FDG. Então, no exame físico, o que nós vamos procurar? Sinais e sintomas de disfunção tiroidiana, tanto hiper quanto hipotireoidismo. Descrever sempre o tamanho da glândula, com a consistência do nódulo, ver a aderência, a mobilidade da tireoide e se tem sinais de compressão das estruturas adjacentes, como jugular, desvio de traqueia e também linfadenopatia. Então, são todas coisas que a gente vai usar de sinais e sintomas para avaliar esse paciente. De toda forma, todos os pacientes que tiverem um nódulo de tireoide vão precisar de avaliação do TSH, que é o exame mais sensível para ver a função da tireoide. Bem antes de alterar o T4 livre, o TSH já vai estar alterado. Então, se ele estiver elevado, significa que o paciente está em hipotireoidismo. Então, a gente pode pedir os anticorpos antitireoidianos para complementar essa investigação. E o ideal seria tratar com levotiroxina antes de continuar a investigação, porque a própria elevação do TSH pode estimular que algumas áreas remanescentes da tireoide funcionante se hiperplasiem e vão formar o que a gente chama de pseudonódulos. Então, é importante a gente tratar esse hipotireoidismo antes de de continuar a investigação. Caso o TSH esteja suprimido, então isso indica o quê? Uma tirotoxicose. É culpa do nódulo? Não sabemos. Então, além do T4 livre e do TRAB, que podem nos ajudar na investigação, todo paciente que tiver um TSH suprimido com nódulo palpável ou com nódulo na ultrassonografia que seja significativo, vai merecer uma cintilografia de tireoide.
porque aí a gente vai saber se a culpa é do nódulo ou não dessa hiperfunção. E aí, quando a gente vê a cintilografia, a gente pode ver tanto uma captação difusa, que sugere doença de Graves, o nódulo até some, porque ele capta como toda a glândula, então provavelmente ele era um pseudonódulo. Você pode ter uma hipercaptação focal, então você achou o culpado, então o nódulo é o culpado pela tirotoxicose do paciente, então esse é um nódulo já bem hiperfuncionante, que apaga o resto da glândula, né? E aqui é um nódulo começando a ficar hiperfuncionante. Ou você pode ter vários focos, que são um bócio multinodular tóxico, que aí você pode ter nódulos hiper e hipocaptantes. E você pode ter também um nódulo frio, um nódulo não captante, com uma glândula normal ou hipercaptante. Aí a glândula pode estar tanto qualquer uma das formas, mas o importante é que esse nódulo será hipocaptante. Então, o que é importante? Que o nódulo hipercaptante, ele praticamente sempre, a gente nunca diz sempre em biologia, mas em praticamente 99,9% das vezes ele vai ser benigno. Então, nódulo hipercaptante, a gente não preocupa em investigar a malignidade. Se a gente não preocupa de investigar a malignidade, o nódulo hipercaptante não vai ser puncionado. Não tem necessidade de punção. E no caso do nódulo frio, né, que não é captante, aí ele tanto pode ser maligno quanto benigno. Então, esse nódulo que a gente vai precisar continuar a investigação. Fazer uma finalização é assim, lembrando as indicações do ultrassom de tireoide, né? Então, para quem que a gente tem que, afinal de contas, pedir ultrassom de tireoide? Para todo mundo? Bom, para todo mundo não, porque senão a gente vai acabar descobrindo nódulo em 60% das pessoas. Então, quais são os nódulos relevantes? Quando que a gente tem que realmente investigar esse pescoço, né? Toda vez que você tiver um nódulo palpável. Então, sempre que você palpou ou achou que palpou um nódulo, é fundamental pedir ultrassom. Que seja único, que seja múltiplo, a gente precisa investigar, pedir a investigação com ultrassom. Toda vez que o paciente tiver um risco pessoal ou familiar para malignidade, aqueles que eu falei no início. Então, é importante esses pacientes talvez fazerem um rastreamento, mesmo que não tenham nódulos palpáveis. Então, esses pacientes vale a pena a gente fazer o rastreamento. Sempre que o paciente tiver linfonodomegalia cervical sugestiva de metástase, a gente tem que lembrar que a tireoide é um lugar que dá câncer e que esse câncer pode metastatizar o principal local para os gânglios cervicais. Então, é importante todo paciente com linfonodomegalia cervical investigar a tireoide. E toda vez, como eu já falei no começo, para vocês, de um incidentaloma de tireoide. Então, o paciente foi fazer um PET, uma tomografia, uma ressonância por um outro motivo, porque estava com Covid, porque, sei lá, estava fazendo estadiamento para câncer de próstata. Então, descobriu um nódulo de tireoide em outro exame de imagem, sempre o ultrassom é o método mais importante, que dá mais detalhes, né, para avaliar o nódulo de tireoide, independentemente da ultrassonografia, da ressonância. E aí, só para comparar com o TIRADS que você mostrou, eu gosto de trazer uma classificação um pouco mais antiga, que é de 2016, da American Thyroid Association, que a gente usava antes dessa última versão do TIRADS, que ficou muito, muito prática. Eu achei que ficou bem. Eu, como endocrinologista, acho mais fácil de lidar do que as outras, em que elas concordam bem. Até pus uma comparação aqui, né, com o TIRADS, que a American Thyroid Association recomenda que a punção de acordo com a característica e o tamanho também, e que equivale mais ou menos, essa linha aqui, ó, seria o equivalente ao TIRADS 3, que são os nódulos hiperecóicos ou isoecóicos, ou císticos com uma porção sólida, mas o TIRADS vem ainda a ser mais conservador. Ele diz para aguardar até um tamanho maior que 2,5 centímetros, para puncionar esses nódulos. O que na clínica a gente vê bem compatível, porque esses nódulos muitas vezes não crescem e a maioria deles vem bócio-coloide, né? São benignas. Então é importante, eu acho, o TIRADS vem aqui para deixar até tirar um pouco mais o pé do acelerador na hora de pedir a punção desses nódulos. E lembrando que essa punção vai dar um sistema citopatológico que a gente chama de Bethesda, mas que daí fica para uma outra aula que a gente for fazer aí mais para frente.
Tá bom, então agradeço aí a parceria, a audiência de todos e estamos abertos para perguntas.